E olha, vamos falar agora de saúde, mudando de assunto um pouquinho. Toda quarta-feira, você já sabe, a gente tem quarta e sexta-feira o quadro Fala Doutor, que é um quadro de sucesso aqui do Balanço Geral, um quadro de participação popular e que a gente traz informações sobre fatores de risco, prevenção, diagnóstico e tratamento de várias doenças. É dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. E olha, hoje vamos falar sobre câncer renal. Ao vivo eu estou recebendo aqui no estúdio o urologista Fábio Quintiliano. Ele já está aqui à disposição e a partir desse momento você pode participar, enviar sua pergunta pelo Zap do BG, que é o 996520105. O WhatsApp do BG vai ficar na tela para que você envie a sua pergunta. Lembra de dizer seu nome completo, cidade, bairro, onde você mora. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Tamires. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de participar aqui do Balanço Geral do quadro Fala Doutor. A gente que agradece, como eu sempre digo, informação de qualidade, informação dada por um especialista, informação fornecida como utilidade pública, salva vidas. Vamos então aqui no telão, doutor Fábio Quintiliano com a gente, quadro Fala Doutor no ar. Olha, o Paulo Gustavo, ele está em Poço Redondo, no sertão do estado, ele fala assim, como diagnosticar o câncer renal? Bom, para diagnosticar o câncer renal, precisamos fazer alguns exames de imagem. É a única possibilidade de diagnosticar o câncer renal, principalmente numa fase inicial, que é uma fase silenciosa, sem nenhum sintomas, e é a fase que a gente pode ter uma possibilidade de cura de forma também com mais eficácia para o paciente. E o exame de imagem inicialmente realizado é simplesmente um ultrassom do abdômen, até porque o câncer renal ele é mais frequente na idade de 55 a 75 anos de idade, e nessa faixa etária a gente preconiza, sugere que o paciente faça aqueles check-ups anuais e nesse check-up anual realize um ultrassom do abdômen e nesse ultrassom vai poder perceber alguma imagem sólida, alguma massa renal que porventura venha a ser o câncer renal. Por isso que é importante, né, doutor Fábio, aquele check-up, né? Tem gente que, não estou sentindo nada, tá tudo bem comigo, vou deixar o check-up para o ano que vem, mas é bom estar sempre acompanhando, né? Lógico, lógico. O check-up é bastante importante. A gente sabe que com o check-up a gente consegue identificar outras patologias também. Na própria urologia, o câncer de próstata, que é um câncer bastante frequente, e também ele é diagnosticado através de alguns exames, como o PSA e toque retal, mas aqui no caso do câncer renal, o primeiro exame de imagem e que consegue identificar uma massa renal será um ultrassom de abdômen inicialmente. E depois, se for identificada essa massa renal, a gente vai ter que realizar outros exames considerados de padrão ouro, que será, por sinal, a tomografia com contraste. Olha aí, tá vendo? Importante que você procure um especialista. Vamos a mais perguntas, hoje tirando as suas dúvidas sobre câncer nos rins. Você que está aí acompanhando, sente alguma coisa, conhece alguém que está aí com sintomas que podem indicar essa doença, envia sua pergunta e a sua participação. Olha, Ana Carla Santos está ligadinha com a gente em Carmópolis. Bom dia para todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no BG. O que causa os tumores renais, doutor? Bom, como eu até falei na pergunta anterior, de início o câncer renal, Tamires, ele é um câncer silencioso. O paciente de início ele não apresenta sintomas e é nessa fase inicial que é essencial que a gente faça o diagnóstico para o paciente alcançar a cura com maior eficácia. Então, de início, o paciente ele não apresenta sintomas. Por isso, volto a frisar que é necessário fazer o check-up mais frequentemente na população entre 55 e 75 anos de idade. Quer seja homem, quer seja mulher, sendo que o câncer renal ele é mais frequente nos homens. Mas quando ele, numa fase avançada, para responder à pergunta da nossa telespectadora, apresenta alguns sintomas, serão sangue na urina, dor bastante frequente no fundo aqui das costas, que é a chamada dor no flanco. O paciente também na fase mais avançada pode apresentar dor óssea, tosse persistente, se tiver uma metástase pulmonar. Mas sangue na urina, dor nas costas e até uma massa abdominal, quando ele está bem avançado, a gente consegue palpar. Mas de início, volto a frisar, ele é bem silencioso. Nesse estágio já em que se apresentam os sintomas, a doença já está um pouquinho mais avançada, né, doutor? Infelizmente, a doença já vai estar no estágio mais avançado, que será necessário, além da cirurgia, que a gente vai falar um pouco mais adiante, outros tratamentos complementares. Vamos a mais perguntas, então, hoje trazendo esse alerta, trazendo o diagnóstico, fatores de risco do câncer
de rins. José Batista, ligadinho no sul de Sergipe, em Boquim. Alô, população boquiense que acorda cedinho na luta e na labuta. Quais cuidados diminuem o risco de um tumor renal, doutor? Bom, Tamires, primeiro, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender inicialmente quais são os fatores de risco para o paciente nessa faixa etária. Ele, infelizmente, recebeu o diagnóstico de câncer renal. Na verdade, será tabagismo. Muita gente acha que o fumo apenas está relacionado ao câncer de pulmão, mas o tabagismo ele é bastante frequente na área da urologia. Por sinal, podemos ter câncer de bexiga, o câncer renal do qual estamos falando hoje, a obesidade, que é uma pandemia, a obesidade hoje na nossa sociedade, a hipertensão, que também é bastante frequente na nossa população, e hábitos alimentares, que a gente já sabe que além de câncer renal, os hábitos alimentares estão envolvidos com várias outras patologias e também com vários outros cânceres dos outros órgãos. Então, resumindo, hipertensão, tabagismo, obesidade e estilo de vida. Consequentemente, a gente consegue entender que para o paciente diminuir os riscos de apresentar um câncer renal, o ideal é ter um estilo de vida mais adequado, com boa alimentação, evitando bastante carnes vermelhas, controlando o seu peso para não estar obeso, com o IMC abaixo de 30, IMC é a relação que a gente da medicina fala sobre a relação de peso e altura ao quadrado, o paciente tendo um controle do peso, evitando ou até não fumando, e o paciente vai estar tendo uma boa possibilidade e diminuindo os riscos de ter um câncer renal. Olha aí, o doutor Fábio Quintiliano está falando agora sobre a importância de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada. E muitas perguntas já começam a chegar aqui para mim em tempo real, pelo WhatsApp do BG. E olha, essa telespectadora, Rosângela Ferreira Lima, ela está ligadinha com a gente no bairro Bugio, aqui na capital. Bom dia, comunidade do Bugio. Obrigada pela audiência de vocês. Ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor Fábio. É verdade que se tomarmos água, doutor Fábio, muita água, prevenimos, então, as chances de termos tumores renais, o câncer nos rins? Aqui nos bastidores já me fizeram essa pergunta hoje. E, na verdade, embora a água seja bastante essencial na nossa vida, até porque a composição do nosso organismo é de 60% a 70% somente de água, ela é fundamental para várias reações do nosso organismo. A água, na verdade, ela é importante para evitar a formação de cálculo renal. Isso sim, e a gente bate sempre nessa tecla. No entanto, diretamente relacionado ao câncer renal, a água não tem nada a ver. A água não interfere, não tem associação direta com o câncer renal. O câncer renal, como eu já falei aqui anteriormente, tem a ver com tabagismo, obesidade, hipertensão, estilo de vida, hábitos alimentares e a própria genética, porque a hereditariedade também está bem influente no câncer renal. Mas a água aí para o câncer renal é só um mito. É um mito, então. Olha aí, doutor Fábio Quintiliano, respondendo às dúvidas da população. Ingerir bastante água previne outras doenças, né, doutor Fábio? Mas no caso do câncer de rins, não. Então é importante que você fique atento aos fatores de risco, tabagismo, sedentarismo, má alimentação. E se você tem alguma família que teve câncer de rins, há uma probabilidade que você tenha. Não é regra, mas pode acontecer. Guilherme Cardoso está ligadinho com a gente em Areia Branca. Qual o nome do exame que detecta o câncer renal, doutor Fábio? A gente já teve a oportunidade de falar aqui anteriormente. O câncer renal ele é diagnosticado inicialmente e principalmente nos check-ups com ultrassom do abdômen. Esse ultrassom identificando uma massa renal, uma massa ainda até então indeterminada no exame de ultrassonografia, aí vai ser recomendado que o paciente venha a realizar uma tomografia com contraste, porque essa tomografia é quem vai conseguir determinar se aquela lesão é uma lesão bem suspeita de câncer de próstata. Eu digo bem suspeita porque as lesões de massas renais nos exames de imagem, até então, elas só serão confirmadas com o diagnóstico que a gente chama, um diagnóstico histopatológico de câncer renal. E qual será esse tipo de câncer renal? Porque existem alguns subtipos de cânceres renais apenas na biópsia. Olha, a Isabel Cristina está teclando agora comigo online aqui pelo Zap do BG. A Isabel Cristina está com a gente no 18 do Forte aqui pelo Zap e ela fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutor Fábio, as medicações prescritas para a ansiedade prejudicam os rins?
Isso é mito ou não? Não, as medicações prescritas para ansiedade, elas não têm prejuízo para a função renal, exceto, obviamente, eu digo, prescritas nas doses adequadas. Agora, se o paciente, porventura, exagerar, fizer uso de superdoses, assim como qualquer outro medicamento, quaisquer outros medicamentos, em dosagens elevadas, acima do que o organismo está apto para fazer uma absorção e filtração pelos rins, assim como a excreção renal, aí obviamente vai supercarregar a filtração, esse equilíbrio que os rins fazem no nosso organismo. Tem mais perguntas aqui, muita participação popular aqui no telão do BG. Vamos soltar então mais uma. Larissa Mendonça em Diaroba. Quais os primeiros sintomas do câncer renal? Essa a gente já respondeu. Tem mais uma? Vamos soltar aquela sobre tratamentos. Eu sei que tem uma pergunta sobre tratamentos, a gente não tocou ainda nesse assunto, mas vamos adiantar então. Porque eu sei que essa pergunta chegou pra gente. Olha aí, Alice dos Santos Propriar, quais são os perfis dos pacientes que mais desenvolvem o câncer renal? E aí o senhor também aproveita para falar sobre tratamentos? Ok. O perfil, de certa forma, eu já falei aqui hoje, será aquele paciente entre 55 a 75 anos de idade, essa é a faixa etária. Pode acontecer, obviamente, tanto em homens quanto em mulheres, até porque ambos apresentam os rins, mas é mais comum no homem, uma relação quase que 2 vezes mais frequente nos homens. E será aquele paciente que faz uso do cigarro, o paciente que está acima do peso, consequentemente ele vai apresentar também, na grande maioria das vezes, a pressão alta. Se essa pressão alta não estiver sendo bem corrigida pelo seu cardiologista, isso tudo vai predispor o paciente a ter o câncer renal. Então será aquele paciente já entrando na terceira idade, acima do peso, usando cigarro e se tiver o histórico familiar também, com a história genética, vai ter uma chance ainda maior de ter o câncer renal. Esse é o perfil de paciente, Tamires. Respondendo a pergunta que você pediu para eu já adentrar ao assunto, o tratamento do câncer renal, ele basicamente é a cirurgia. E hoje, felizmente, a gente consegue diagnosticar o câncer renal. Nas últimas 2 décadas, principalmente, está tendo uma incidência maior de câncer renal, por conta, até, graças a Deus, dos exames de imagem. As pessoas estão realizando, sim, mais check-ups, fazendo mais ultrassons. Então, conseguimos também, essa associação dos pacientes tendo maior consciência, fazendo os exames de ultrassom de abdômen, associado também a uma má alimentação que a nossa sociedade tem, com hábitos de vida ainda acima do peso, a gente consegue, nessas 2 últimas décadas, ir aumentando a incidência de câncer renal a mais ou menos 2% ao ano. Mas nessa linha de raciocínio, conseguindo identificar o câncer ainda na fase silenciosa, graças ao ultrassom e na sequência a tomografia, a gente consegue fazer a cirurgia, que é a chamada nefrectomia. Essa cirurgia ela pode ser uma nefrectomia, que é a retirada ou do rim completamente, ou a retirada só do tumor e preservando o rim, que é o que a gente preconiza para ter uma saúde melhor para o paciente. E como os pacientes estão identificando os tumores renais numa fase ainda mais precoce, com 3, 4, até 7 centímetros, a gente consegue só tirar o tumor e preservar todo o restante do rim numa cirurgia renal. Entendi. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação, trazendo essas informações para a gente, antecipando a importância da prevenção. Então, não ao tabagismo, cuidar da sua alimentação, não ao sedentarismo. Tudo isso ajuda você a se prevenir, né? Doutor, muito obrigada. Fábio Quintiliano, doutor Fábio Quintiliano, toda a equipe do The Cause Day Hospital, a Joyce hoje aqui com a gente nos bastidores, a Vanessa Rabelo, da Assessoria de Comunicação e Marketing, desse grande parceiro do Balanço Geral Manhã. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, Tamires. Muito obrigado pelo convite. Só queria falar um pouco mais sobre o tratamento, que além da cirurgia, para aqueles casos avançados, aí tem outras terapias de célula-alvo que para fortalecer o sistema imunológico e evitar que haja um crescimento do tumor e que ele também não se espalhe. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a todos aqui que me receberam muito bem. A gente que agradece. Essa equipe do BG aqui dos bastidores é maravilhosa, acolhe e sempre recebe cada convidado com muito carinho. Afinal de contas, esses profissionais se disponibilizam a estar conosco bem cedinho, madrugando e trazendo informação. Obrigada mais uma vez e bom dia.